Está com vontade de ter uma rotina de leitura na sua vida ou você já tinha antes e agora você não sabe como voltar? Talvez esse vídeo seja para você. Hoje eu vou te falar quais são as coisas que eu faço na minha rotina de leitura mesmo estando sem tempo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Hannah e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre livros. E se você chegou agora aqui nesse vídeo, conheceu o meu canal, que também é bem recente aqui no YouTube, você pode não saber, mas eu já crio conteúdo literário na internet já tem uns 10 anos. Comecei com o blog, depois fui para as redes sociais e aqui é o ponto mais recente que eu tô. Mas esse tempo todo que eu crio conteúdo, eu sempre ouço as pessoas falando: poxa, eu queria tanto que você tivesse uma dica para poder me dizer como é que eu posso voltar à rotina de leitura. Poxa, você lê tanto, como é que você consegue? Eu não consigo, porque eu não tenho tempo. Gente, eu também não tenho tempo. E mesmo assim, eu consigo colocar a leitura na minha vida, na minha rotina, como coisas bem simples, que às vezes podem até ser bem óbvias, mas às vezes o óbvio também precisa ser dito. Hoje eu vou falar o que eu faço na minha rotina e que talvez possa ajudar você também, que possa estar nesse dilema, querendo voltar a ter uma rotina de leitura e sem conseguir. Talvez a primeira e a mais óbvia de todas seja: tenha sempre um livro com você. Ou um livro, ou no meu caso, um Kindle, que tem vários outros livros aqui. Pode ser uma coisa bem óbvia, mas se você tiver um livro junto com você, fica mais fácil você se lembrar de: poxa, eu acho que eu posso aproveitar e ler um pouquinho. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu também não tenho, mas sabe que às vezes você pode ler sem precisar ser 1 hora, 2 horas por dia. Claro, no mundo ideal, a gente queria passar a tarde toda lendo, né? Quando tem aquele feriado prolongado que você não tem nada para fazer, você só vai viajar, vai para um lugar para relaxar. Só que nem sempre a gente consegue, não é sempre que a gente está viajando, a não ser que essa seja a sua profissão, mas não é sempre que a gente consegue fazer isso. Então, às vezes, você tem um livro junto com você na sua bolsa, né? Ou no meu caso, um Kindle, se você tiver condições de comprar um também. Se não tiver, tem aplicativo no celular que permite também que você leia livros, tem o Esquilo, tem o próprio Kindle, que também tem um aplicativo gratuito. Mas se você tiver acesso a um desses assim, você vai perceber que você consegue às vezes ler em momentos que você achava que você não conseguiria, que é o meu caso. Eu mesma sou a pessoa que lê no transporte público, né? Eu sou uma pessoa que mora longe, né? Aqui no Rio de Janeiro eu moro longe da capital e às vezes quando eu preciso ir para certos lugares eu tenho que pegar um ônibus, eu tenho que pegar um metrô ou um trem, e aí eu aproveito. No ônibus eu não consigo, eu fico enjoada, mas no trem eu consigo, no metrô eu consigo. Então o que eu faço? Eu vou passar às vezes meia hora no trem, meia hora no metrô. Então essa meia hora, em vez de eu ficar só ouvindo música ou mexendo nas redes sociais, eu pego o livro e eu vou lendo. Pode parecer uma coisa meio óbvia, mas eu já percebi que isso até está se tornando uma coisa bem comum, que outras pessoas no vagão também estão fazendo isso. E é uma coisa que dá certo. Muitas vezes as minhas leituras elas fluem muito mais rápido porque eu fico lendo exatamente no transporte público. Então eu leio na ida e eu leio na volta e eu percebo que a viagem vai até mais rápido, ela vai até mais tranquila, né? Porque você não se estressa. Eu, pelo menos, sou aquele tipo de pessoa que quando eu começo a ler um livro e eu me transporto para aquele universo. Então eu já sei mais ou menos o tempo, né, que eu vou ter que descer e tal. Então eu já sei mais ou menos aquele tempo que eu vou ficar ali e aí eu consigo ler durante aquele tempo no transporte público. Pode não parecer, quando eu chegar em casa, quando eu estiver lá no meu compromisso, eu não vou ter tempo realmente de ler, mas eu já li durante o transporte público, então aquilo já me contou. Meia hora na ida, meia hora na volta. Se fosse menos, 10 minutos também valeria, sabe? Mas eu já li no transporte público e isso também já fez toda a diferença no meu dia. Outra coisa que também pode ajudar bastante nisso é você colocar um livro de cabeceira. Você tendo um livro perto de você na sua cama, vai te ajudar também a olhar para ele: poxa, eu acho que eu posso ler um pouquinho. O que eu faço algumas vezes é ou ler antes de dormir ou ler logo de manhã quando eu acordo. Às vezes vai depender da sua rotina, né? Às vezes você tá muito cansado e tal, mas você sabia que se você lê um pouquinho antes de dormir, você acaba relaxando um pouco a sua cabeça e você acaba dormindo com mais facilidade? Então, às vezes você não precisa ler 2 capítulos, um livro inteiro, mas às vezes uma página já te vai fazer toda a diferença e você vai ter a sua rotina de leitura. Então, você às vezes lê
né, antes de dormir, vai te ajudar, além de ter o sono tranquilo, você ainda vai manter o sono em dia. E também tem uma coisa que eu faço às vezes, quando eu também tô sem pegar muito transporte público e tal, mas aí eu sei que eu vou ter um dia mais corrido, o que que eu faço? Eu acordo um pouquinho mais cedo, às vezes uma meia horinha mais cedo, coloco o despertador, e aí eu vou ler por uma meia horinha antes de eu levantar e fazer as minhas coisas do dia a dia. Isso também ajuda bastante, e aí eu também já coloquei a leitura no meu dia a dia, sem fazer tanto esforço, sabe? E aí eu já consegui. Mas aí vai de cada um. Tem gente que consegue ler mais de manhã, tem gente que consegue ler mais à noite, já vai de cada um. Mas ter um livro de cabeceira também já te ajuda a manter essa rotina de leitura em dia. E talvez tudo isso que eu falei antes vai pegar nessa terceira dica, que é uma coisa que vai pegar em relação a tempo. Porque, às vezes, o tempo que você vai ler vai depender da sua velocidade de leitura. Às vezes, aquela meia horinha que você ficou no transporte público, aqueles 10 minutos, talvez você só leu uma página, 2 páginas. E isso pode te fazer ficar frustrado, porque, poxa, fulano lê tanto e lê bastante livro e eu não consigo ler nada, só consigo ler 2 páginas. Gente, não se prende à quantidade. Se você conseguir ler 2 capítulos, são 2 capítulos. Se você conseguir ler 10 páginas, são 10 páginas. Uma página não importa. O que importa é que você conseguiu colocar a sua leitura em dia. Às vezes você lê 10 páginas por dia, quando chega no fim do mês você conseguiu ler um livro todo, dependendo da quantidade de páginas que ele tem. Então não fica se prendendo com a velocidade de leitura que você vê nas redes que seus coleguinhas andam lendo, sabe? Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua rotina. E às vezes a gente faz o que a gente pode. Então se na sua rotina só acaba você ler 2 páginas por dia, aquilo dali vai fazer muito mais diferença do que se você não lesse nenhuma. E também, se você lê com o tempo que você tem, aquelas 10 páginas, às vezes pode ser o suficiente também para você perceber que aquele livro pode não ser para você. Não é porque ele está sendo muito famosinho nas redes que você tem que gostar também. Então, talvez você aprender a abandonar livros também pode fazer parte da sua rotina e fazer com que ela seja mais saudável. Eu sei, parece contraditório. Eu estou aqui falando sobre você ter uma rotina de leitura e também incentivando você a abandonar livros. Mas às vezes você abandonar uma leitura que não está fluindo bem vai te dar uma chance de você conhecer um outro livro, talvez se estivesse na sua lista de desejados também há mais tempo, e que talvez seja muito melhor do que aquele que você está insistindo a ler só porque é um livro que está todo mundo falando na internet. Então também abandone livros, não tenha medo de abandonar. Se não está dando certo, passa para frente, vê outro livro, vê outra coisa que talvez funcione. Você vai ver que vai ficar muito mais feliz e a sua rotina muito mais leve. Até porque você não é obrigado a gostar das coisas só porque está sendo bem falado na internet. Isso eu tiro por mim mesma. Toda vez que eu vejo um livro que ele é sucesso lá naquela rede das dancinhas, que é muito hypado e tal, normalmente quando eu começo a ler, não dá certo comigo. E aí das duas, uma, ou eu vou terminar só para reclamar com propriedade depois, porque por algum motivo aquela leitura foi muito fluida, ou simplesmente eu abandono e vida que segue, sabe? Então eu não tenho problema com isso. E quando eu vejo que o livro é muito famosinho, eu já passo longe e eu acabo indo ler um outro que não está sendo tão falado, que às vezes a experiência é muito melhor. Isso vai de cada um, é um gosto pessoal e não é porque o livro está sendo bem falado que você também tenha que gostar, sabe? Outra coisa que possa te ajudar bastante nessa questão de ter uma rotina de leitura mesmo sem tempo, talvez seja a questão de leituras coletivas. Algumas leituras quando você compartilha elas, e nada melhor do que você compartilhar com um clube do livro ou chamar um amigo para poder ler junto com você. Aí você tem como você conversar, você vai falando os textos que mais te marcaram, e aí quando você vê, você já colocou aquele compromisso na sua agenda, hoje é dia do clube do livro, então hoje eu não vou marcar mais nada aqui na minha agenda, e aí eu vou participar só desse clube. Ele vai fazer parte da sua rotina também, mesmo que você não perceba. E aí quando você vê, você já está falando de livros, você já está vendo outros, e você já está começando a incluir mais livros na sua rotina, principalmente porque você tem com quem falar. Muitas vezes é ruim, né, você ter aquela coisa assim, o livro mexe tanto com você, você quer desabafar e você não tem com quem falar. Então o clube do livro ele também pode ser uma ótima opção. E inclusive hoje em dia você não precisa ter que se reunir presencialmente com a pessoa para poder falar. Às vezes é legal você fazer isso, né, você trocar aquela experiência, falar pessoalmente. Mas tem muitos clubes do livro que aliás eu participo também, que são de forma virtual e que são muito bons também e que eu já descobri muitos títulos interessantes. E eu também fiz muitas amizades e
é muito legal você poder compartilhar as suas impressões sobre o livro. Mesmo quando você não gosta, todo mundo gosta, ou vice-versa. É muito interessante você ver essa troca de opiniões com as pessoas. Você acaba fazendo novas amizades e também conhecendo novos livros e tendo também a sua leitura na rotina sem que você perceba, porque um vai incentivando o outro, sabe? Poxa, cheguei no capítulo tal, poxa, não desiste não, o livro é legal e tal. Então isso também pode te ajudar. Se você está sem tempo também, talvez o que possa te ajudar a manter a leitura em dia são contos. Contos são bem mais curtos do que um livro, se a sua preocupação é porque eu não vou conseguir terminar um livro e tal. Um conto vai ser bem mais rápido. Às vezes um conto tem 20 páginas, tem 30 páginas. Eu mesmo já terminei um conto em questão de 10 minutos, porque às vezes a escrita é bem fluida, ele é bem rapidinho, e você já teve uma questão de você ter a sua leitura e você também finalizou uma leitura. Isso às vezes pode dar aquela sensação de missão cumprida, sabe? Poxa, terminei um livro, que legal! E ainda li bem rápido, mesmo com a minha rotina corrida. Nossa, que legal! Então isso pode te incentivar mais. Inclusive, tem vários contos que são gratuitos no Kindle Unlimited e também tem uns que estão como dia gratuito mesmo na Amazon, né? E são contos muito bons e às vezes são de autores já conhecidos também, já consagrados. Então você vai poder encontrar vários títulos por aí e que pode também ser encaixado na sua rotina de uma forma simples, e você também não precisa fazer tanto esforço para você poder ter aquela rotina de leitura regradinha, sabe? Você lê também quando você tem tempo e talvez encaixe exatamente naqueles 10 minutos que você vai ler no ônibus, alguma coisa assim, sabe? Então pode ser uma boa pedida. Uma frase que sempre me disseram, que hoje eu vejo que é verdade, é que as pessoas, elas não gostam de ler, elas apenas não encontraram o gênero certo, o livro certo para elas. Às vezes o que está faltando para você também ter uma rotina de leitura legal, assim, que isso de fato funcionou comigo, é encontrar um livro que seja a minha zona de conforto. No meu caso, um gênero que seja a zona de conforto. Para mim, o que funciona melhor é suspense. Por isso até o canal ele tem mais resenhas disso, o blog também está caminhando mais para isso, a minha marca acabou se tornando suspense, porque é o meu gênero de conforto. Então, para mim, as leituras vão muito mais rápido quando eu quero saber quem é o culpado no final. Para você, talvez possa ser um romance, mais água com açúcar, ou talvez um conto, ou talvez um livro de autoajuda, não sei. Cada um tem um gênero que se concentrar melhor, que vai encaixar melhor para você. Então, talvez isso também te ajude na sua rotina corrida, porque se você tiver um gênero que ele é mais uma zona de conforto para você, talvez você leia mais rápido e você vai conseguir encaixar aquilo na sua rotina com um pouco mais de vontade, sabe? Poxa, aquele livro ali tá bem interessante, vou ver se hoje eu consigo uns 10 minutinhos para poder ler aquilo dali e ver se eu consigo pelo menos terminar aquela cena que estava bem interessante. Então isso vai acabar te incentivando mais a você poder ler mais e manter a sua rotina de leitura sempre em dia. E eu sei que tudo que eu falei aqui pode parecer bem óbvio, aliás, parece não, é bem óbvio, né? Porque, poxa, todo mundo fala isso, tem um livro sempre com você, poxa, mas isso é uma coisa simples, ter um livro de cabeceira, encontrar um gênero de conforto. Sim, são coisas bem óbvias o que eu falei aqui, mas como eu falei no começo desse vídeo, às vezes o óbvio também precisa ser dito. E às vezes são coisas que, por mais simples que seja, por mais óbvias que seja, às vezes a gente esquece. Então, às vezes, fazer umas coisas assim mais simples, mais óbvias, pode fazer total diferença na sua rotina sem que você perceba, sem fazer grande esforço. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo, e se você acha que ele é importante, você aproveita e compartilha com seus amigos que também estão querendo uma rotina de leitura e não sabe por onde começar. Talvez esse vídeo também possa ajudar elas também. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês possam ter uma rotina de leitura mais leve. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que essas dicas ajudem vocês. Até o próximo vídeo, tchauzinho!